Bom dia, primeiro E. Ou boa tarde, caso nós estamos assistindo isso no integral. No vídeo de hoje, eu, Helena, Cela, Francisco e Mel vamos apresentar um vídeo sobre período de semidesintegração, ou mais conhecido como meia-vida. Vamos lá. Meia-vida, resumidamente, é o tempo em que o material radioativo leva para ficar reduzido pelas sucessivas transmutações à metade da amostra inicial. Ou seja, num português claro, é o tempo que demora para que tal componente radioativo perca metade da sua radioatividade. Seguindo a imagem ilustrativa, as bolinhas azuis que emitem partículas alfa e beta, elas se transformam em outra. Mas por quê? Seu número atômico diminui em 2 e seu número de massa diminui em 4, e não é mais a mesma partícula que era antes. O tamanho da pedra continua o mesmo, mas a partícula que era azul no momento inicial já não é mais a mesma. Então, se eu tinha 20 átomos, dos quais 10 emitiram partículas betas, ele se transformou, aumentando o número atômico e mantendo a massa igual. Todos que são iguais aos primeiros átomos são ignorados na contagem da substância que estou me referindo. A substância inicial agora só tem metade. O tempo que levou para ficar a metade nós chamamos de período. Esse processo continua chegando a 1/4 do inicial, e esse tempo é o mesmo de chegar à metade inicial. Então, o período de meia-vida, independente de quantos tem no início, independe de quando tem no início, ele é o tempo para ficar na metade. Como vemos na imagem a seguir, emitindo beta, o número atômico aumenta e o número de massa tem que se manter igual. O carbono 14 se transmuta em nitrogênio 14. Vamos supor o seguinte exemplo. Helena foi no supermercado e comprou 100 garrafas d'água, cheias. Essas 100 garrafas são 100%. Helena toma em 2 dias 50 garrafas. Isso significa que agora temos 50 garrafas vazias e 50 garrafas cheias. Em 2 dias, Helena tomou metade de 2 garrafas restantes. Isso significa que 25% das cheias e 75% das vazias. São números inversamente proporcionais, mas o número de garrafas vazias não são contados. Agora vamos entender especificamente a formação do carbono 14, isótopo radioativo instável. Primeiro, para nós entendermos a formação do carbono 14, precisamos entender que não são só os raios UVs vindo do Sol que chegam à Terra e fazem mudanças aqui. Também existem raios cósmicos que chegam à Terra. Esses raios cósmicos vindos de qualquer lugar do universo, eles chegam à Terra e transformam menos de 0,001% do carbono CO2 em carbono 14. Ou seja, uma quantia muito, muito pequena, mas que com o decorrer dos anos, milhares de anos, faz com que seja uma quantia grande. E as plantas, assim como elas fazem a fotossíntese com o CO2, elas também conseguem fazer com o carbono 14. Fazendo com que os animais herbívoros, que comem as plantas, também tenham carbono 14 em seus corpos, e fazendo também com que os humanos também possuam carbono 14 nos seus organismos. E quando os seres vivos morrem, eles param de consumir esse carbono, começando a contagem da desintegração do carbono 14. Assim, nós podemos contar a diminuição da radioatividade, descobrindo a data da morte do ser vivo. Para essa radioatividade chegar na metade, são necessários 5.730 anos. E quem descobriu foi Wieland Lieb em 1947, que inventou o método da datação do carbono 14, usado para descobrir a idade da múmia. Também pode ser usado para descobrir a idade de uma árvore, dos dinossauros e todos os seres vivos que já foram extintos ou que
são muito antigos. Isso é relativamente muito... Isso é extremamente útil até, porque com isso a gente pode entender um pouco mais sobre a nossa história e podemos descobrir se tal coisa é realmente velha. Rapaziada do primeiro ano e Marco, que vai estar assistindo esse vídeo aí, eu acho que antes da sala toda. Esse vídeo aqui vai servir para explicar para vocês um pouco mais sobre o carbono, que não é que tá confuso, só que eu acho que se você pega de um lugar assim, uma forma mais bonita, digamos assim, fica meio chato, é meio difícil prestar atenção. E eu sei como são as aulas aí de apresentação e não são muitas as pessoas que prestam atenção, mas enfim, eu vou falar do carbono. Seguinte, o carbono, ele tá muito, mas muito presente nas nossas vidas. Não tinha como ele estar mais presente porque ele tá nos tecidos vivos, ou seja, ele está em nós. O carbono, além dele ser um elemento muito importante, ele faz uma coisa que nesse trabalho a gente falou, que é a semidesintegração ou meia-vida, que serve para fazer a datação das coisas, saber quando as coisas foram feitas e tal, quando morreram. Aí ele é mais ou menos assim. Ele vai pegar e vai estar lá. Aí o carbono 14, como vocês já devem ter imaginado, é natural do elemento carbono. E tem 6 prótons e 8 nêutrons. Aí ele tem 14, somando a 14 na massa. E o normal, o elemento estável dele, tem 6 prótons e 6 nêutrons, totalizando 12. Então fica carbono 12, igual vocês conhecem. Tá bom. Mas a gente vai falar do 14, porque o 14, como eu já disse, está presente em nós. E o carbono estável, que é o carbono 12, ele está no fósforo. Eu acho que está no diamante também, não sei. Ele está presente em coisas que não são vivas. Mas enfim, o carbono, você tem que saber que eles vão pegar, assim, e eles vão pegar o período de meia-vida, que o Nicolas vai continuar esse vídeo falando de período de meia-vida, e vão pegar esse tempo e vão lá ver quanto tempo já passou. Como? Eles vão pegar a radioatividade desse elemento e ver quanto dura a meia-vida desse elemento. Igual o Marco ensinou pra gente aí, que quando passa a meia-vida, a radioatividade fica dividida na metade. Você perde metade da sua radioatividade. Então, tem que saber também que depois de 50 mil anos, o número não fica exato, porque vai, imagina, de 5 em 5 mil anos, ele já vai ter passado por mais ou menos 10, mais ou menos não, mais ou menos 10 meias vidas, meia vida. E aí o número vai ficar muito, mas muito pequeno, tipo 0,0001. Ele se aproxima muito de zero, mas não chega a zero. Ele tende a zero, igual o Marco já falou. Bom, então tá bom. O Nicolas vai continuar o vídeo. Espero que ele fale do hidrogênio, que vai virar hélio, que a composição dos elementos muda. Enfim, eu confio no potencial do meu amigo e é isso. Prestem atenção que agora vocês de verdade vão entender o que tá passando no nosso vídeo. Agora, dando continuidade ao que o Pedro estava falando, eu vou explicar de uma forma mais simples, assim, de uma forma mais no português mesmo, sabe? Pra a gente entender o período de semidesintegração, ou também conhecido como meia-vida. Todo elemento radioativo, depois de tanto tempo, ele perde metade da sua radioatividade. Ou seja, se você tinha 1000, o elemento tinha 1000 de radioatividade, depois de tipo 1 ano ele fica com 500. E isso vai se repetindo ano por ano até chegar num número bem perto de zero. Isso é só um exemplo hipotético, porque tem de elementos radioativos que demoram anos, tipo 5 mil anos, com mais ou menos assim, que nem o isótopo do carbono 14. Tem uns que demoram dias, e cada elemento tem o seu próprio período de semidesintegração. Não é todos obedecem tal tempo e perdem metade da radioatividade. Cada um tem um. E acontece que existem elementos que, quando passam pelo processo de semidesintegração, até mudam a sua composição. Por exemplo, o isótopo de hidrogênio, depois de emitir partículas beta, que é o que acontece na semidesintegração, ele se transforma em um átomo de hélio, como acontece nas explosões nucleares, nas explosões no Sol.
que gera calor e energia, né, para o Sol emitir luz. E é muito útil também a gente aprender a meia-vida, porque a gente pode, sem ser também as múmias, que a gente pode descobrir quantos anos elas estão lá, ou as árvores, fósseis, a gente também pode descobrir até a idade da Terra, porque a Terra tem, na sua formação desde o início, um tipo de urânio que ela perde para, tipo, em tanto tempo. Então é assim que a gente descobre a idade de coisas que são muito velhas. Tipo, eu sempre me perguntei como que nós descobrimos, como que, tipo, os cientistas sabem quantos anos tem a Terra. Aí é por causa que eles só calculam o período de semi-desintegração desse tal urânio. Se eu não me engano é urânio 238. E é isso, rapaziada. Espero que tenham aprendido um pouco sobre o período de semi-desintegração e um pouco sobre o isótopo C14.